Fala Fogão, 2 de janeiro, tá começando aqui mais um Radar Alvinegro, trazendo para você as últimas novidades do Glorioso. E nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre a situação que o Botafogo se encontra nesse momento no vai e vem de mercado. É como se a gente estivesse num limbo. Isso porque o Botafogo está vivendo um momento de transição de um velho Botafogo para um Botafogo novo, moderno. Só que nesse meio do caminho, a temporada vai começar. Nessa segunda-feira, 3 de janeiro, a gente tem a representação do elenco, que está recheado de jogadores do Sub-20, justamente porque o Botafogo não conseguiu fazer movimentos nesse vai e vem de mercado, né? O Botafogo até garantiu a permanência de alguns atletas, de outros ainda tenta, como é o caso do Marco Antônio, do Oyama, do Barreto. Em termos de conversas para contratações, tem Elkson, Breno, Vinícius Lopes, mas concretizado efetivamente, até agora nada. E isso, obviamente, gera aquela expectativa, aquela ansiedade na torcida alvinegra, e tem razão de ser. Afinal de contas, o desafio que a gente vai ter em 2022 é bem superior àquilo que a gente teve na Série B de 2021. E o torcedor fica preocupado, com toda razão. O que vai acontecer com o Botafogo nessas próximas semanas? O que a gente pode esperar do Botafogo nessas próximas semanas? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal, mais torcedores ficam conhecendo o Fala Fogão por conta do seu like, e se você não for inscrito, eu peço que se inscreva para nos ajudar a alcançar a marca dos 13 mil inscritos, e nesse primeiro semestre de 2022, os 20 mil, já é uma realidade, a gente vai chegar lá. Para se inscrever é bem tranquilo, basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Já se você já for inscrito, fica o convite para você conhecer o programa de membros do Fala Fogão. A partir de R$ 4,99 por mês você tem benefícios exclusivos, podendo inclusive agora em 2022 participar das lives que a gente faz aqui no canal. Sempre importante lembrar, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite, tem aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat. E os assinantes do Fala Fogão agora em 2022 vão poder participar do lado de cá das câmeras, então é um benefício bem bacana. Para conhecer o programa de membros, é só você clicar no botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo. São 3 planos possíveis e é só escolher aquele plano que for mais do seu agrado. Dito isso, vamos em frente para poder trocar aquela ideia a respeito desse limbo que o Botafogo se encontra nesse momento, né? A gente vê as outras equipes começando a se movimentar de forma mais contundente em relação à chegada de reforços e tal, para se fortalecer. E o Botafogo, enquanto isso, está ali, totalmente parado. Tem até algumas conversas acontecendo e tal, mas não consegue passar desse estágio. Isso porque a gente está nessa etapa de transição de um velho Botafogo para um novo Botafogo. De um lado a gente tem aquele Botafogo com dificuldade para fechar as contas de 2021, pagar salário, 13º, férias de jogadores, funcionários, comissão técnica, todo mundo que trabalhou no Glorioso em 2021, o que é muito correto e acertado. A gente não pode desconsiderar isso aqui. O modus operandi antigo era, vai sair? Ih, deixa buscar o direito na justiça. Mas agora, sob liderança de Jorge Braga, a gente sabe que não funciona dessa maneira. E a gente também tem a dificuldade desse velho Botafogo, até por conta dessa questão financeira, de definir o orçamento da próxima temporada. Uma temporada que todo botafoguense sabe vai ser muito mais desafiadora, né, daquilo que a gente teve na Série B em 2021, por exemplo. E justamente por isso existe essa expectativa, a ansiedade, a preocupação do torcedor em relação a como é que vai ser o Botafogo na hora de se reforçar, porque até agora não teve nenhum movimento, né, verdade seja dita. Do outro lado, a gente tem um outro Botafogo que está querendo nascer. Um Botafogo mais moderno, com capacidade de investimento, capacidade de fazer algumas contratações, manter as contas em ordem, enfim, um Botafogo que vai poder se estruturar e se fortalecer. Só que nesse meio do caminho, entre o velho Botafogo e o novo Botafogo, a gente tem a temporada que começa. Sendo muito honesto, a minha preocupação não é o Campeonato Carioca. Até porque o Campeonato Carioca, se você fizer um trabalho ali mínimo de classificar para a semifinal do estadual, a torcida, embora queira vencer a taça, logicamente, mas ela vai considerar assim, bom, diante de tudo que aconteceu, a gente chegar pelo menos na semifinal já está de bom tamanho. É óbvio que a gente quer mais, deixando bem claro, a gente quer a taça, quer ser campeão e tal. Mas se a gente chegar pelo menos na semifinal, não repetir as campanhas ridículas das últimas temporadas, a gente já vai falar, bom, diante de tudo isso, ok, chegamos no objetivo que a diretoria traçou, pelo menos semifinal. Só que, obviamente, a gente tem que olhar mais adiante. E esse mais adiante tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, que são desafios bem superiores ao que a gente vai ter no Campeonato Carioca, ao que a gente teve na Série B de 2021. E até por conta disso a torcida fica naquela, pô, a diretoria não tá fazendo nada, não tá contratando, não tá isso, não tá aquilo. E aqui é importante a gente refletir. O Botafogo até mantém algumas conversas, tá, Fogão? Até mantém algumas conversas. Tem a conversa com o Elkson, tem a conversa com o Breno, volante, que tem potencial. É um jovem jogador que está livre agora no mercado, né? O contrato dele com o Goiás se encerrou. A mesma coisa vale para o atacante Vinícius Lopes.
o Botafogo mantém conversas. São 2 jogadores que foram pedidos pelo técnico Anderson Moreira, esse é um ponto que vale destacar. O Anderson, que confirmou a sua permanência. Uma das exigências do Anderson, inclusive, era garantias de ter um time forte já no começo da temporada. Então, se ele garantiu a permanência, se ele confirmou que fica, é porque o Botafogo deve ter mostrado para ele que dá para cumprir com isso, né? Então a gente pode esperar algum movimento do Botafogo nesse sentido. E o Botafogo ainda tenta a permanência de Oyama, Barreto, Marco Antônio. Tá difícil a situação para garantir a permanência dos 3 por conta justamente da parte financeira. Toda a dificuldade que o Botafogo está esbarrando nesse momento é por conta da parte financeira. Aí você pode chegar e falar assim, pô, mas o John Textor não vai fazer aquele empréstimo point para poder financiar a operação do Botafogo nesse primeiro semestre? Sim, segundo as conversas que aconteceram, deve ter sim esse empréstimo point. Porém, ninguém vai sair emprestando dinheiro antes de pelo menos uma parte da diligência que vai acontecer, né? Para poder fazer aquele pente fino nas contas do Botafogo, contratos e tudo mais. Pelo menos uma boa parte disso avançar. Porque o cara não vai sair emprestando dinheiro só porque achou a história do Botafogo bacana, entendeu? Então a gente acaba vivendo verdadeiramente um momento que o Botafogo está no limbo. Ele não consegue nem avançar nem retroceder. Ele fica ali, bom, retroceder eu não quero porque eu não quero ser o velho Botafogo. Quero avançar, mas para avançar eu tenho que ter toda essa parte da diligência, tudo certinho. Ninguém vai sair aportando 400 milhões de reais no Botafogo sem saber se efetivamente aquilo tudo que foi falado de fato acontece na prática. Então o Botafogo ele fica nesse meio do caminho. A preocupação não é o Carioca, conforme eu disse, a preocupação é mais adiante. Mas o Botafogo precisa começar a se movimentar de alguma maneira. Até porque a gente não pode basear todo o nosso planejamento na chegada de John Textor. Não dá para ser assim, verdade seja dita, não dá para ser assim. Porque se eventualmente, não é o que a gente quer que aconteça, a gente quer que dê certo e tal, mas se eventualmente essa exclusividade que o John Textor tem nos próximos 60 dias e tal, depois desse período ele fala, bom, não vou avançar não. Como é que a gente fica, né? Se a gente ficar pautando todo o nosso planejamento em cima disso. Certamente o Braga não está trabalhando só com esse cenário. O Braga está trabalhando com outras possibilidades. E por isso a gente precisa ver o Botafogo começar a se movimentar. O Botafogo de fato precisa começar a se movimentar. Nem que seja anunciando 3 contratações agora. Pode ser Breno, Elkson, Vinícius Lopes, podem ser esses nomes. Assim como permanência do Oyama, do Marco Antônio. O Barreto, sinceramente, eu não vejo necessidade, até por conta, né, dessa chegada do Breno. O Breno é um jovem jogador que tem potencial e atua na mesma função do Barreto. Então, o Breno chegando, não tem muito porquê você querer também ter o Barreto no elenco. Eu sei que tem um monte de torcedor que gosta do Barreto, porque ele foi útil na Série B, de fato foi útil em várias partidas, não vou falar que não, foi útil. Só que é aquela história, você traz um outro jogador com potencial de revenda, com potencial para dar retorno técnico, na mesma função, sendo que você já garantiu a permanência do Kaique, que também é dessa função, aí você começa a encher o elenco de primeiro volante. Faz sentido? Um time que não tem muita grana? Faz sentido? Na minha opinião, não. Então, se eu tivesse que buscar a permanência efetiva entre Marco Antônio, Oyama e Barreto, eu ia focar em Marco Antônio e Oyama. Barreto ia falar, bom, obrigado Barreto, mas a gente já está trazendo outro jogador, que é o Breno. As conversas, segundo as informações, já estão avançadas e não tem necessidade de a gente ter mais um primeiro volante aqui no elenco. O Breno pode muito bem fazer essa função e fazer bem, inclusive, né? Então assim, a gente está num momento, Fogão, complicado. É um momento complicado porque a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue avançar, não quer retroceder e nem deve, obviamente, mas a gente está num limbo. É verdadeiramente um limbo que a gente está vendo o Botafogo passar. Sempre importante lembrar que, segundo André Chame, que é porta-voz da SAF, o Botafogo não tem qualquer obrigação de paralisar as conversas que vem mantendo para potenciais reforços, para novos parceiros. Não há qualquer obrigação do Botafogo nesse sentido. A única coisa que o Glorioso tem feito, né, para ser transparente com o empresário americano, é passar para o staff dele tudo que o Botafogo está fazendo. Ó, estamos conversando com esse atleta aqui, que tem esse perfil, aí esse parceiro aqui deve entrar o caso da W Torre também. Tá, o caso da W Torre deve entrar nesse caso, ó. Estamos mantendo conversas com esse parceiro, justamente por conta disso que eu falei. O Botafogo não vai ficar paralisado, com as mãos amarradas, por conta desse acordo que vai costurando com o John Textor. A vida do Botafogo, ela segue. A vida do Botafogo segue. E a gente vê o Botafogo mantendo várias conversas. Só que das conversas, a gente tem que passar para a ação efetiva. E esse é o grande desafio. Até porque, vale lembrar, tá? Eu vejo muito torcedor criticando o Eduardo Freeland, que não tá contratando ninguém, que não sei o quê. Mas quem define e libera o orçamento é o Braga. Enquanto o Freeland não tiver um orçamento definido, é isso aqui que você pode gastar. Ele não tá autorizado a fazer nenhuma contratação. Então a gente tem que ver as coisas começando a andar no Botafogo. Qual vai ser o jeito que a diretoria vai encontrar? Não se sabe. Vai antecipar a receita? Vai buscar um empréstimo, dando como garantia as cotas da Série A? Não sei. São alternativas. Vai buscar esse empréstimo ponte com o John Textor? Vai esperar ali de repente até metade de janeiro para conseguir esse dinheiro com o empresário americano? São possibilidades.
a gente só tem que ver o Botafogo começando a se movimentar, porque a gente tem que reforçar o nosso elenco. A gente tem que reforçar o nosso elenco. Não pensando só no Campeonato Carioca, mas pensando mais adiante. O Carioca, com o time que a gente tem hoje, mesmo com os jogadores do Sub-20, a gente tem capacidade de fazer um bom campeonato. A gente sabe como é que é o nível do Campeonato Carioca, que por sinal tá uma verdadeira zona, né? A gente não sabe ainda como é que vai assistir as partidas do Carioca. Tem a Record, que vai transmitir 2 partidas por semana, mas em termos de pay-per-view, ninguém sabe ainda. Então o Carioca é uma bagunça total. Então a minha preocupação não é o Campeonato Estadual, é Brasileiro e Copa do Brasil. A gente precisa montar o time desde agora, que seja, por exemplo, a partir da segunda quinzena de janeiro, mas para chegar lá em abril, já tinindo, né? O time pronto, entrosado, jogando futebol consistente. Porque dessa maneira a gente aumenta as nossas possibilidades de sucesso, certo? Enfim, Fogão, são muitas as coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo pouca ação efetiva. Tá entendendo com essa situação? Esse limbo alvinegro, ele tem que parar, ele tem que acabar. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai tratar sobre isso. Quero saber a sua opinião, Fogão. O que você acha desse momento de transição do Glorioso? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, eu te peço novamente, se inscreva no canal e se já for inscrito, considere se tornar um membro do Fala Fogão. Eu aguardo vocês logo mais na live aqui às 10 da noite.